Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo, eu sou diretor da Multigene da Dr. M. Sadi, consultoria e cursos em genética e biologia molecular. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu tenho certeza que vocês já devem conhecer alguém, ou então vocês podem apresentar isso, ou já viram algum post brincando no Instagram falando das diferentes respostas frente ao mesmo alimento. Por que que tem gente que come de tudo e não engorda, mas tem gente que olha para uma azeitona e engorda? Eu tenho certeza que algum amigo, alguma amiga sua já falou algo parecido para você. Por que algumas pessoas ganham peso com tanta facilidade? Por que isso deixa essas pessoas, às vezes, frustradas diante de uma estratégia, de uma dieta tentando emagrecer? Bem, a genética pode ajudar e muito. A genética pode nos ajudar a entender por que isso acontece, por que algumas pessoas engordam ou emagrecem diante do mesmo tipo de alimentação, diante de atividade física. E, principalmente, a genética pode ajudar a evitar esse ganho de peso e pode ajudar muito no emagrecimento de todos nós. Então, quando a gente pensa em termos dessas diferentes respostas, a gente tem que voltar no tempo. Há milhares de anos atrás, os indivíduos, nós da população humana, da espécie humana, vivenciávamos períodos de escassez de alimento e períodos de disponibilidade de alimentos. Então, aqueles indivíduos que tinham variantes genéticas de um gene que permitiam que ele gastasse menos energia, durante os períodos de disponibilidade de alimentos, eles consumiam praticamente a mesma quantidade de alimentos, só que como eles gastavam menos energia por causa dessa variante de um gene, eles acabavam armazenando essa sobra na forma de gordura. E quando esses indivíduos vivenciavam os períodos de escassez de alimento, o que acontecia? Eles tinham essa reserva energética na forma de gordura, o que permitiu que eles sobrevivessem mais. Sobrevivendo mais, eles acabaram difundindo essa variante genética na espécie humana. A isso nós chamamos de hipótese do gene parcimonioso, que já foi criado em 1962 por Neil, que ajuda a explicar por que nós engordamos com tanta facilidade e temos dificuldade para emagrecer. Porque o nosso organismo, esses genes, foram selecionados durante milhões de anos para permitir que isso acontecesse, para permitir a nossa sobrevivência. Então, durante milhares de anos, na verdade, durante a maior parte da história humana, essa vantagem ela foi muito importante para a nossa sobrevivência. Mas o que aconteceu a partir do final da Segunda Guerra Mundial? Houve uma mudança muito grande no nosso meio ambiente. A gente passou a ter uma grande disponibilidade de alimentos ricos em energia, passamos a ter um maior consumo de gordura, de alimentos industrializados que são pró-inflamatórios, e inflamação aumenta o risco de ganho de peso, dificulta o emagrecimento. Tudo isso associado a esses genes que já levavam a uma maior tendência a engordar, tem levado a esse grande ganho de peso na população humana de uma maneira geral. Tanto é que a obesidade ela virou uma pandemia também. Nós temos aproximadamente um terço da humanidade com obesidade e sobrepeso. Por quê? Por isso, porque nós temos uma tendência maior a engordar, maior dificuldade para perder peso. E isso foi muito importante durante a maior parte da nossa existência. Então, existem diversos genes que contribuem para o menor gasto energético, contribuem para um aumento de risco de ganho de peso e dificuldade de emagrecimento. Um desses genes é o gene UCP1,
Esse gene ele atua lá na mitocôndria, né, na termogênese. Eu não vou entrar em detalhes bioquímicos, fisiológicos, mas o interessante é que esse gene, o CP1, ele tem um polimorfismo e tem um alelo, uma variante desse gene, o CP1, que leva a um gasto energético 11% menor. Então, esses indivíduos que são portadores desse alelo A, eles tendem a gastar menos energia, consequentemente, eles têm um risco maior de ganho de peso ou ter uma maior dificuldade de emagrecimento. Então, isso já ajuda, né? A gente está falando só de um gene, lembrando que são vários, já ajuda a entender por que, quando você olha para um alimento, uma azeitona, como a gente estava brincando ali naquele primeiro slide, já facilita o seu ganho de peso. Mas de posse dessa informação, e aí é que é o bonito, né, dessa informação, aí que é o bonito da genética, porque não é uma sentença que você vai engordar, que você vai ter dificuldade para emagrecer, né? Significa que você tem que, junto com o profissional de saúde que te acompanha, o médico, o nutricionista, trabalharem numa estratégia para você. Então, se, por exemplo, uma pessoa que tem esse genótipo GG homozigose precisa consumir menos 500 calorias, ou então gastar 500 calorias com atividade física, para no final de 10 dias, hipoteticamente, perder 1 quilo, para você, 500 calorias não vai fazer com que você perca esse 1 quilo. Você vai perder 600, 700, 800 gramas. Para você perder esse mesmo 1 quilo, você vai ter que consumir menos energia, em torno de 550, 600, vai depender se você tiver os dois alelos. Talvez você precise consumir menos 650 calorias ou gastar essas 650 calorias em atividade física para perder esse mesmo 1 quilo com 10 dias. Então, olha só como é interessante. De posse dessa informação, você se entende melhor, o seu profissional de saúde vai te entender melhor e vai montar uma dieta, uma estratégia para você que é assertiva, que vai funcionar melhor e vai fazer com que você emagreça saudavelmente, sem estresse, entendendo as suas necessidades, porque a genética é muito importante, influencia tudo isso. A genética ajuda a entender por que algumas pessoas fazem uma intervenção, por exemplo, com uma menor ingestão de calorias e emagrece, outras não. Mais uma vez, são diversos genes, eu só vou citar o exemplo de um, que é o PRI1, né, que codifica a pirilipina 1. Nesse estudo, que foi publicado em 2005, já um pouco antigo, mas ele é muito importante, é um exemplo disso, eles fizeram uma intervenção visando a redução de peso, né, com uma dieta hipocalórica, quer dizer, com menor ingestão de caloria, e levaram em consideração essas variantes genéticas de um polimorfismo desse gene PRI1. Tá? E avaliaram os indivíduos com 3 meses, com 6 meses e com 12 meses. Esse polimorfismo tem o alelo G ou o alelo A. Tá? Quando os indivíduos tinham os dois alelos Gs, eles responderam bem a uma dieta hipocalórica. Com 3 meses, eles já perderam quase 5 quilos. Com 6 meses, em torno de 6,5. Com 12 meses, quase 8 quilos. Mas olha só o que aconteceu com os indivíduos portadores de alelo A. Com 3 meses, não perderam quase nada. Com 6 meses, ganharam até um pouquinho. Olha só. Fica bem evidente isso aqui. Ó. Olha aqui, ó, como eles ganharam um pouco. Com 12 meses, eles perderam só em torno de 500 gramas, né? Muito pouco para você fazer uma dieta durante um ano, né? Uma dieta um pouco restritiva, já que é com baixa ingestão de caloria, para perder tão pouco tempo. Então, de posse de um exame genético, você sabe que uma dieta hipocalórica sozinha não vai funcionar bem para você. O seu nutricionista, o seu médico, já vai olhar esse exame genético e vai falar assim, poxa, eu tenho que pensar em algo diferente para que essa pessoa perca peso com mais eficiência. Só a dieta hipocalórica não vai servir. E aqui é um estudo. Mas quem que vai ter paciência para esperar 3 meses e não perder nada?
6 meses, 12 meses, então, né, é piada. Ninguém vai fazer isso. Você quer que a sua dieta funcione o mais rápido possível. E é exatamente essa a vantagem de um exame genético. Ele vai permitir que o seu profissional de saúde te entenda melhor e consiga prever essas possíveis respostas e já traçar uma dieta, uma alimentação, uma atividade física que de fato vai fazer com que você perca peso com mais facilidade e saudavelmente e não recupere esse peso, evite o efeito sanfona. Lembrando que esse mesmo gene PRI1 também está associado com a ingestão de carboidratos. Dependendo do genótipo, por exemplo, se o indivíduo for portador do alelo G e homozigose, e ele consumir mais que 144 gramas por dia de ingestão de carboidratos, aumenta a circunferência da cintura desse indivíduo. Então ele tem que consumir menos, né? Se ele for portador do alelo A, é o contrário. Consumindo menos de 144 gramas por dia, ele tem um aumento da circunferência da cintura, aumento do MC. Olha só, para esse paciente, ele vai precisar de uma dieta com maior ingestão de carboidratos. E olha só como a genética é fantástica. Ela vai entender essas diferentes respostas ao mesmo tratamento, à mesma dieta, que são influenciadas pelo genótipo e até pelo sexo, e vai conseguir montar essa estratégia assertiva que vai funcionar para você, que vai funcionar para o seu paciente de maneira adequada. Então, quando a gente pensa em termos de genética, ela permite que se estime o seu risco de obesidade. Então, dependendo do seu risco, você sabe que tem que se cuidar mais. Para o profissional de saúde, vai mostrar como é o seu gasto energético, então, como controlar isso para potencializar o seu emagrecimento, a termogênese, a gente acabou de falar, seu nível de saciedade, potencial de recuperação de peso, que também é importante, resistência à insulina, efeito platô, né, quando para de emagrecer, efeito sanfona. Então, tem várias informações que a genética fornece para o seu profissional de saúde para montar essa estratégia, para montar uma dieta para você que vai fazer com que, de fato, você emagreça. É uma dieta, uma intervenção assertiva que funcione para você. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar agora, ok? Se vocês quiserem nos acompanhar, a gente vai estar constantemente colocando, né, postando algumas informações que eu acho que são relevantes para todos nós. Hoje, a gente só mostrou por que nós emagrecemos e engordamos de maneira diferente e por que a nossa dieta ela pode ser personalizada para que funcione. O quanto a genética pode ser uma ferramenta muito importante para você. Lembrando que você precisa fazer um exame genético apenas uma vez. Então, esses genes que são analisados nesse perfil genético, por exemplo, para emagrecimento, você faz uma vez na vida, não precisa fazer mais, ok? Óbvio que você pode fazer outros exames genéticos, podem surgir novos genes, mas esses genes que você analisa precisam ser analisados apenas uma vez. Muito obrigado.